Ei, você aí, você mesmo. Você já ouviu termos como inteligência artificial, redes neurais ou aprendizagem de máquina? Você já parou para pensar como que as máquinas aprendem? Então espera um pouco que eu vou chamar uma pessoa para te explicar melhor. Olá, o professor Palhares está ocupado. Eu sou seu assistente e vou explicar melhor o que é este projeto. Nessa série de vídeo, nós mostraremos os fundamentos matemáticos da inteligência artificial. Para isso, vamos resolver uma prova de doutorado da USP, a Universidade de São Paulo, para mostrar como probabilidade, estatística e computação se conectam e são aplicadas nas tecnologias que utilizamos hoje para resolver os principais problemas da nossa vida. Seja muito bem-vindo ao futuro. E aí, pessoal, tudo bem? Bom, então estamos de volta aqui para mais uma solução aí, né? Lembrando que aqui a gente está resolvendo a prova mais difícil que eu já fiz na minha vida, né? Uma prova de doutorado. E só lembrando também que das regras da prova, né? Então, a gente teve ali no mesmo dia duas provas, né? Cada uma referente a uma parte da matéria, né? Então foi no modelo EAD, que a gente está na época de quarentena. E essa prova específica, a gente teve uma prova mais técnica relacionada à aprendizagem de máquina, seria o final do curso. E aqui a gente está resolvendo então a prova da parte inicial, né, que é uma parte mais ligada à probabilidade estatística. Então, especificamente aí, a gente vai trabalhar com a questão 2 hoje, uma prova dissertativa, né? Lembrando também importante que como era uma prova que a gente tinha uma hora para fazer ali com 4 questões e 10 itens, e então a gente tinha aproximadamente um pouco menos de 15 minutos para cada questão, entre entender, transcrever ela, né? E tinha que deixar uns 5 minutinhos ali pelo menos para poder tirar foto ou escanear e fazer o upload pro servidor, né? Então, vamos começar com a questão número 2, né? Uma questão envolvendo um conceito de estatística, né? Então, a gente vai trabalhar com uma regressão linear. Então, primeiro vamos discutir algumas ideias principais, né? Ler o enunciado e fazer algumas anotações para depois partir para a solução de fato. Bom, então suponha que a gente tem uma regressão linear simples, né? Da resposta y sobre a covariável x, né? Então, a gente tem o seguinte dataset aqui, ó. 3 pares ordenados, tá? Onde esse terceiro par ordenado, ele, é, ele varia de aluno para aluno, né? Porque ele é, na verdade, esse n é o último dígito do seu número de matrícula, né? Então, como cada um tem um número de matrícula, cada aluno vai ter aí uma regressão diferente para fazer, né? E ele pede aí para a gente então encontrar a reta de regressão aí que minimiza o erro, né? Encontrar qual é esse erro, né? E fazer uma predição aí para um valor aí com achar um par ordenado quando x igual a 4, tá? Bom, vamos começar fazendo algumas anotações aqui, que é importante, né? Aqui a gente vamos anotar primeiro os pares ordenados, né? A gente tem aqui os, o ponto 1, ponto 2, 3 e o ponto 3, no meu caso 8, né? Porque o N para mim é 8, o meu número de matrícula termina com 8, né? E aí então, ó, no item A, ele está pedindo para a gente aqui a reta y igual a um ax mais b. Então a gente tem que encontrar basicamente parâmetros a e b, né? Mas essa vai ser uma reta aproximada, né? Eu vou mostrar isso, né? Bom, vou tentar dar um insight aqui do que a gente está fazendo, né? Temos aqui então um conjunto de pontos que foi dado ali. Eu vou desenhar isso fora de escala,
Só para dar uma ideia para vocês do que está acontecendo, né? Tem esses, por exemplo, esses 3 pontos, né? Tá, vou tentar desenhar um pouco mais fiel aqui do que o exercício deu. Não, acho que daquele jeito estava bom, fica mais didático, não tá fora de escala, mas tudo bem. Bom, a gente tem que aproximar uma reta por esses pontos, né? A gente poderia, por exemplo, pensar nessa reta aqui, tá? Só que essa reta, você vê que ela passa longe de alguns pontos, né? Então o erro dela é muito grande, né? A gente pode pensar numa outra reta aqui, por exemplo, essa reta aqui. Essa reta ela já passa mais perto, né? Então essa reta aqui, o erro dela é menor, tá, pessoal? E então a gente tem que procurar, entre todas as possíveis retas aqui, a gente tem infinitas retas possíveis, né? Essa aqui é uma reta que erra muito, que nem era tão reta, né? Essa aqui também é uma reta que erra bastante, né? Então a gente vai procurar uma reta que minimize esse erro, tá? E aí a gente pode medir esse erro através de várias métricas, né? E o professor pede aqui a RSS, que é a métrica Residual Sum of Squares, né? O soma dos resíduos quadrados, né? Eu já vou explicar o que é esse RSS, né? Mas antes vamos só ver aqui no item C ele pede x igual a 4. Na verdade o f de x igual a 4, né? F de x igual a 4. Então, a previsão aí que seria um y de 4, né? Basicamente. Bom, primeira coisa, né? Vamos entender o que é o RSS, porque para ele vai ajudar a gente. Eu vou chegar com uma expressão muito complicada para vocês, então eu vou primeiro definir o que é o RSS. É o seguinte: bom, não existe uma reta perfeita que passa por todos esses pontos, tá, pessoal? Isso dá para ver bem claro porque os 3 pontos não são colineares, né? Então, essa reta aqui que eu encontrei, ela vai ser um y' igual a um a x' mais b, tá? Bom, aí eu posso fazer o seguinte, né? Eu posso jogar todo mundo para o mesmo lado. Eu vou ter y, tá, eu acho que eu não devia ter usado barra aqui. Eu vou usar o tio, né? Então, y aproximado é igual a um a x aproximado mais b. Vocês vão entender porque que eu não podia usar o barra, né? E aí, então, se eu isolar todo mundo aqui, ó, eu tenho que... Bom, isso aqui é uma aproximação, isso aqui é uma aproximação, né? Se eu fizer essa aproximação menos b, ou seja, eu estou prevendo menos do que eu tenho, eu vou ter associado aqui um erro, né? Deixa eu só mover essa equação um pouco para a esquerda, para a direita, porque vou precisar mais de espaço. Bom, não consigo aqui. Tudo bem. Então, basicamente, eu posso ter aqui eu vou escrever aqui embaixo, vai. A gente tem um conceito que é conhecido como... eu vou copiar essa expressão aqui, então. Menos a x barra menos b ao quadrado, né? Então isso aqui vai dar a soma do erro quadrático, tá? Certo? Então eu tirei o quadrado desse erro, fiz a soma, né? Isso daqui é o RSS, né? Isso aqui é a soma dos resíduos quadrados, né? Então a gente quer minimizar o erro, né? A gente quer fazer com que esse erro seja pequeno, né? Então a ideia para encontrar esses coeficientes é fazer o seguinte:
a gente vai ter aqui, como que a gente encontra, minimiza uma coisa, né? A gente deriva igual a zero, lembra do cálculo, né? Então a gente poderia fazer aqui, ó, d RSS por dA igual a zero e dRSS por dB é uma derivada parcial, tá, pessoal? Eu desenhar ela um pouco mais bonita aqui por dB igual a zero, né? Então, quando a gente faz isso, a gente consegue encontrar aí uma expressão que, em função de A e B, que dão pra gente os resultados, o menor erro possível, né? Então, é o que a gente chama de mínimo, de princípio dos mínimos quadrados, né? Vai minimizar o erro quadrático, tá? Beleza, pessoal? Então, minimizando o erro, por que eu expliquei tudo isso, né? Vamos para a solução agora. Vocês vão ver que a gente vai ter umas expressões um pouco grandes aqui, né? Aqui só fazendo um parênteses, né? Eu defini aqui a reta como sendo igual a y igual a ax mais b, onde a é o coeficiente angular e b é o coeficiente linear. E aqui está trocado, né, pessoal? Aqui o b vai ser o coeficiente angular e o a o coeficiente linear, né? Porque, na verdade, quando eu resolvi essa questão, eu utilizei uma literatura internacional, né? E a literatura aí como referência de econometria e a nomenclatura ela é trocada, né? Mas são só nomes, né? A e B são só nomes, tanto faz. Então essa expressão aqui, ó, né, para achar o coeficiente angular, ela vem justamente dessas derivadas aqui, né? Se você pegar o erro quadrático e derivar igual a zero para achar um mínimo, né? Perfeito? Bom, a partir daí, então, só justificando essa expressão aqui, eu vou dar uma intuição aqui de onde que ela vem, né? Vocês veem que essa intuição ela vai depender xi e yi, né? Que no caso a gente tem x1, x2, x3, y1, y2, y3, né? E aqui tem um x barra, lembra que eu falei do x barra? Esse x barra e y barra são o x médio e o y médio, né? Bom, basicamente explicando, né, por que eu estou usando essa nomenclatura, né? A gente pode, eu poderia deduzir isso aqui, toda a expressão na raça aqui na solução, mas é uma fórmula bem conhecida. E como que a gente, como eu imaginei que esse tipo de questão poderia cair, afinal, é um assunto fundamental e ela dá bastante trabalho para resolver todos os passos, né? Previamente eu implementei isso aqui num algoritmo, né? Eu fiz uma planilha e um algoritmo em MATLAB, né? Para que caso caísse uma questão dessa, eu já soltava a solução lá, eu colocava os inputs e ele já cuspia para mim os valores de A e B direto, né? Mas então, só dando uma intuição como que funciona essa tabela, né? Aqui basicamente a gente está medindo o erro em x e aqui o erro em y. E aqui o erro quadrático em x, né? Porque x médio seria um valor médio para x, né? Pensando, por exemplo, nessa reta aqui, ó. Vou até pintar de outra cor aqui para facilitar a compreensão. É como se a gente tivesse uma reta aqui de desculpa. Um x médio e um y médio, tá? E esse y médio e x médio, ele com esse coeficiente linear e angular, ele dá essa reta, né? Então,
A princípio aí seria uma... Então, cada uma dessas linhas aqui, elas estão medindo o erro, né? Elas estão medindo o erro em relação a essa reta média, né? Tá? Então, uh, só substituindo, na verdade, os valores aqui, né? A gente tem, a gente encontra então um coeficiente angular de 3,5 e o coeficiente linear é substituindo, né? Uh, Veja que o y médio e o x médio a gente tirou aqui, tira na média dos valores, né? E o coeficiente angular a gente encontrou aqui, aí a gente acha o coeficiente linear. E essa aqui então é a reta que é pedida no item A, né? Bom, então item A, beleza. Agora, lógico, como a gente pode ver no na nossa lousa aqui, né? Existe um erro associado aqui a cada medida, né? Tem um erro entre o que é medido e o que de fato... Na verdade, seria um erro vertical, né? Dado um x, a diferença é essa. Dado um y, a diferença é essa. E dado um z, quer dizer, para x1 a diferença é essa, para x2 a diferença é essa e para x3 a diferença é essa, né? Então a gente vai somar todos esses erros, né? Que é justamente o que a gente reduziu aqui, né? Quando a gente soma esses erros, vamos voltar aqui então para a apresentação. Basicamente o RSS é isso, né? A soma dos erros quadráticos. É por isso que essas duas colunas aqui mostram isso, né? Você tem o erro em x1 e x3, ele é um pouco menor, e em x2 ele é maior, né? Então, somando todo esse erro, a gente tem aí um RSS de 1,5, né? Bom, isso aqui resolveria a questão, mas eu fui além, né? Porque o RSS não é a métrica mais utilizada, né? Existem métricas mais eficientes. Então eu aproveitei e calculei aqui a meta R quadrado, né? Que é uma meta muito mais utilizada. Isso aqui mais a título de curiosidade, né? Ela usa o RSS, mas ela é um pouco mais refinada. Então a gente pode dizer aí que o nosso problema tem uma precisão aí de 94%. O quanto precisa aí a nossa reta aproxima esses valores. Vamos olhar para o gráfico então, né? Agora completo. Temos aqui então os 3 pontos, né? Agora em escala. Esse é o ponto x1, y1, x2, y2 e o x3, y3 aqui que é tem até meu número de matrícula aqui, o 8, né? E essa aqui é a reta que melhor aproxima eles e que minimiza o erro, né? Agora o item C, ele é bem tranquilo, né, pessoal? Porque a gente quer achar o f de x igual a 4, né? Só que agora a gente já tem o já temos o nosso coeficiente A e B. Então, na verdade, o y de 4, né, vai ser igual a vamos lá, menos 3 mais 3,5 vezes 4, né? Então a gente tem 7. Então a gente tem aqui 3,5 vezes 4 dá 14, né? Menos 3. Aqui então tem o 11, né? Se a gente olhar no nosso gráfico, faz sentido isso, né? A gente estende aqui essa reta até o 4. Ó, o 4 ele estaria mais ou menos por aqui, né? A gente estende essa reta aqui até mais ou menos o 4. A gente vai ver que ela vai dar mais ou menos aqui no 11, né? Então, só uma bem tranquila, eu acho.
Lógico, é uma questão bastante grande, né, que envolve muitos conceitos, mas como é uma coisa que a gente estuda extensamente, né, acaba sendo uma questão simples, né, só bastante trabalhosa, né, mas tendo ali estruturado alguns algoritmos ou planilhas para calcular isso automaticamente, aí fica bem fácil resolver essa questão, né. Mesmo assim, mesmo só para passar limpo aí, acho que 5 a 10 minutos aí é bem razoável, tendo em vista que você tem que fazer o gráfico e tudo mais. Então não cabe nesse momento deduzir as equações, só utilizá-las, né? Mas mesmo assim o tempo é um pouco curto para uma questão cheia de detalhes, né? Então é isso, pessoal. Nos vemos na próxima aí com mais uma solução comentada, agora da questão 3. Obrigado. Ei, Terraque, você mesmo. Deixa aí nos comentários que tipo de conteúdo você quer ver por aqui. Se inscreva no canal e não vai esquecer de curtir e compartilhar o vídeo, pois a inteligência artificial está te observando.